Vamos para o nosso dia a dia Conversa Franca. Bom, no Conversa Franca de hoje eu recebo o engenheiro e mestre em agronomia Rodrigo de Miranda. Vamos falar um pouquinho sobre como melhorar produtividade em cana-de-açúcar, mas de modo geral também para outras culturas. Lembrando que nós estamos também no Facebook, pela internet. Se você quiser participar, inclusive se o assunto interessa a você, pode mandar a sua questão aí, que a gente coloca no ar aqui com os nossos convidados, ou a sua sugestão também. Rodrigo, bom dia, obrigado pela presença aí. Eu que agradeço a oportunidade. Bom, no bate-papo inicial que a gente estava tendo ali antes de entrar no ar, nós falávamos exatamente desse assunto aqui, queda de produtividade, aumento de produtividade, como o clima influencia. Mas o que você me dizia, e é uma coisa que é bastante, tem procedimento, é que a produtividade das lavouras tem um número X. Para melhor, dependendo da chuva, para um pouco pior, dependendo do tempo, né, do clima, não tendo chuva, mas o grande desafio é esse mesmo, é o aumento da produtividade. Sim, sem dúvida. Hoje nós temos uma situação que é muito diferente daquela que nós tínhamos há 2, 3 mil anos atrás, quando começou-se a fazer uma agricultura bucólica, era muito mais fácil, muito menos desafios. Hoje nós temos desafios não só do clima, como você citou, temos desafios que são biológicos, pragas, doenças, e temos também o desafio do mercado. Então, hoje, você aumentar a produtividade é imperativo. Você precisa, mandatoriamente, aumentar a sua produção por hectare, porque é só assim que você consegue competir. O Brasil é altamente competitivo nos mercados internacionais, mas a gente sabe que a gente precisa melhorar ainda mais a rentabilidade na mão do produtor. E o que é que a gente precisa fazer para melhorar essa produtividade por hectare? Porque nós já estamos usando aí tecnologia de ponta, hoje você não usa só mais o NPK, você tem adubações nas diversas fases do crescimento da planta que ajudam a corrigir solo e outras deficiências. Para onde caminha esse processo de aumento da produtividade? Basicamente, é o que você já citou, que é adotar tecnologias. E o principal, adotar tecnologias corretas. O que a gente vê muitas vezes é o produtor adotar uma tecnologia, mas ele não implanta esta tecnologia de maneira correta. Então, ela não vai surtir o efeito que a ciência, vamos dizer, gerou essa tecnologia para isso. Então, o que a gente vê? Tecnologias, às vezes, se sobrepondo. Então, muitas vezes você escuta dos produtores falando, eu fui numa palestra, num congresso, e esse congresso, vários apresentadores me disseram, se você usar meu produto é 5 toneladas, o outro é 10, o outro é 15. Ele falou, já saí daqui com 50 toneladas a mais. É muito comum acontecer isso. E aí, quando eu converso com eles, eu falo assim, mas vamos analisar cada uma dessas tecnologias. Elas são sobrepostas. Ou seja, na verdade, elas estão indo na mesma direção. O que a gente precisa não é mais do mesmo, é diferente. E o que é diferente, que é o que vocês vêm trabalhando num produto que aqui se chama H2-Copla, mas a proteína é Harpin. Harpin. Tá. O que é o Harpin? A proteína Harpin, ela foi descoberta numa universidade americana em 1992 por um cientista, na verdade, chinês, nacionalizado americano, que hoje é o nosso vice-presidente de novas tecnologias, e de lá para cá ela veio se desenvolvendo, foi geração 1, geração 2, nós temos no Brasil a geração 2, que é esse H2-Copla, e temos a geração 3, que já está submetida para registro, que é para a ferrugem da soja. O que é a proteína? A proteína, basicamente, é um produto orgânico, e ele, aplicado à planta, ele faz a planta poder explorar melhor o potencial biológico, fisiológico dela. Através de quê? Melhor enraizamento, aproveitamento melhor de água, condução através dos veios, de mais energia para a planta. O que é que ela faz? Na verdade, você mexe com o metabolismo da planta inteiro. Tá. Primeira coisa que a gente percebe é o enraizamento. A planta se enraiza muito mais. E esse é o meio principal da planta se nutrir, seja de nutrientes, seja de água. Então, sem água e sem nutrientes, uma planta não cresce, não se desenvolve. Então, a primeira coisa é enraizamento melhor. Um enraizamento melhor. Depois a gente tem outros processos metabólicos específicos, acho que não cabe citar os nomes específicos, mas vários processos fisiológicos. E o que a gente vê também, a parte fotossintética da planta é mais eficiente, ou seja, ela faz uma fotossíntese mais eficiente durante o dia
e respira mais eficientemente à noite. Ou seja, ela gasta menos à noite para respirar e ela produz mais durante o dia. Isso, ela mantém o ciclo de produção dela ou altera isso também? Ela pode adiantar em função de ser uma planta que tem uma base para aproveitamento maior dos nutrientes. Essa pergunta sua é excelente, porque isso é o que a gente fala que é um dos pontos de atenção da nossa tecnologia. Numa cultura da soja, por exemplo, você pode alongar o ciclo de 7 a 10 dias. Como é uma planta mais saudável, ela vive por mais tempo e vivendo por mais tempo ela produz muito mais. Tanto que na cultura da soja, por exemplo, que a gente observou aqui no Brasil, o terço superior, ele tem muito mais vagens com grãos cheios, ou seja, todos os grãos cheios. Isso ali porque você adiou o tempo da planta. Exatamente. Permitiu que ela permanecesse mais tempo no solo, nutrida, ou seja, a consequência é produzir mais. Sem dúvida alguma. E a mesma coisa aconteceu com a cultura da batata. Num teste ali na região de Perdizes, em Minas Gerais, a gente percebeu exatamente isso, que a cultura da batata, já coisas que a gente já tinha, vamos dizer, respostas no hemisfério norte, aqui no Brasil a gente confirmou que a batata dura até 2 semanas a mais viva no campo. E mais saudável, usando menos, inclusive, os agroquímicos, né? É uma planta mais saudável, precisa de menos defensivos, né? Exatamente, exatamente. Está menos sujeita a pragas e doenças. Um outro detalhe, nós falamos aí do ciclo da planta, nós falamos de produtividade. O uso dessa proteína, a Harpin, vocês obtiveram sucesso mesmo, já comprovado, com cana-de-açúcar. Isso. Nós começamos no Brasil, como a empresa é uma empresa pequena, focada em tecnologia. A Plant Health, é isso? A Plant Health, que era uma empresa americana, e é focada em tecnologia. Ela não tinha esse DNA de acesso ao mercado. No Brasil, a gente percebeu, eles tentaram entrar no Brasil de 2000 até 2015. Eu me juntei à companhia em 2015. Então, em 2015, eu falei, olha, vocês desculpam, mas eu acho que a gente tem que vir de baixo para cima. Nós temos que convencer quem realmente interessa, que é o produtor. Não adianta convencer outras empresas ou possíveis parceiros. Convence o produtor, ele vai pedir pela tecnologia. E mostra por A mais B que tem resultado. Exatamente. O uso dessa proteína faz com que você evite outros produtos ou não? Ela entra para acrescentar? Ela é, na nossa visão, adicional a tudo que o produtor já faz. Por quê? Porque a gente fala que era uma vacina de plantas. Não existe vacina de plantas, porque planta não tem sistema imunológico. É uma metáfora. Mas é uma metáfora. Mas a gente diz que é uma vacina. Por quê? Ele vai fazer uma melhora na planta e ela vai aproveitar todo o resto que você põe. Então, eu não posso dizer para você, tire um defensivo ou tire um fertilizante. O que você vai perceber no cultivo normal, dia a dia, é que você pode ajustar esses defensivos e esses nutrientes que você coloca. Por exemplo, eu mexia com batata no começo da minha carreira. E um dia a gente fez uma reorganização da fórmula da batata. E o que aconteceu foi que você precisou de menos fungicida. Porque como a batata não crescia fora do normal, ela era menos suscetível a fungos. Então, você vai perceber o que você pode ajustar. Mas pode acontecer, inclusive, de você, fazendo uma planta mais saudável e produzindo mais, ela precisar de ainda mais nutrientes. Porque ela vai consumir mais. É porque ela consome mais. É como um atleta, na verdade. Isso. Né? Diferente de uma pessoa que não é atleta. Outro detalhe também. Me chamou a atenção aqui que a gente trabalha muito com a questão da sazonalidade. Chuva ou não chuva, isso influi diretamente na produção. E vocês têm resultados positivos, inclusive com esse período seco que nós tivemos na cana-de-açúcar. Houve uma revigoração dos canaviais e um aumento de produtividade, mesmo com a falta de chuva. Conta esses números para a gente. Na safra que foi 17 e 18, que em julho de 18, mais ou menos, tivemos 105 dias praticamente sem água, 15 milímetros na região de Piracicaba. Sim, seco, nós tivemos um canavial onde a gente tem uma foto bastante simbólica nossa, onde uma parte que não foi aplicada estava praticamente morta em pé e a parte esquerda ela estava verde e crescendo. Esse ano, há 2 semanas, nós fizemos nós fizemos uma reportagem interna nossa, sim, né? Sim. De vídeos e tudo mais, na região de Campo Florido, Minas Gerais, onde nós temos canas não aplicadas, o que a gente fala de encarretilhadas, que é quando os entrenós são bem curtos um atrás do outro, com brotações aéreas da cana. Isso significa um alto estresse para a planta da cana. E a parte aplicada, ela tinha uma certa redução no entrenó, menos, ou seja, ela conseguiu se desenvolver,
e ela também não tinha a brotação aérea. Um incremento de quantos por cento chegou a ter na cana-de-açúcar, por exemplo? Nós já tivemos resultados absurdos, nós já tivemos resultados de 75 toneladas por hectare a mais, mas não é o que a gente espera. Tá. A gente espera hoje, numa cana soca, que a cana não é a cana planta, é a de segundo corte, a partir daí aproximadamente 20, 23% a mais, 25%. E na cana planta, nós chegamos a incrementos de 28%. E o investimento é de quanto? Como é que ele pesa no custo final? A gente diz que é uma relação de 1 para 10, porque o que o produtor aplicar retorna pelo menos de 8 a 10 vezes para ele na mesma safra. Quer dizer, o uso do Harpin já está confirmadíssimo em cana-de-açúcar, né? Sim, nós estamos agora divulgando realmente, porque nós ficamos 3 anos testando em diversas regiões, variedades e produtores, para que a gente tivesse a certeza de que esses resultados eram consistentes. E como é que você aplica o Harpin? Como é que é a distribuição dele na plantação? Folha, na folha. Folhar. E exatamente o momento é agora, porque se você quer ter uma colheita de cana em maio, junho, julho, você precisa aplicar agora, porque ele precisa, como ele é metabólico, ou seja, ele vai fazer a cana reagir, você precisa de 6 a 7 meses, pelo menos, depois da aplicação, até você fazer a colheita. A chuva influencia na aplicação? Você perde o produto ou ele é absorvido rapidamente pela planta? Excelente pergunta. O produto ele absorve na planta em menos de 10 minutos. E o mais importante, ele não entra na planta, ele não penetra na planta. Então, quem tem, por exemplo, bom sucro, são certificações de resíduos, as proteínas elas não penetram, elas ficam na superfície foliar e depois são lavadas. Então, você tem o contato, a transmissão da mensagem, a gente diz que são produtos elicitores, mensageiros, então eles mandam a mensagem para a planta reage de maneira sistêmica, ou seja, ela vai por todo um ciclo, ou seja, você cortou a cana, no ciclo seguinte ela continua elicitada, o que a gente fala, né? Ela continua com a mensagem. O efeito permanece? Permanece. Ele vai apagando um pouco ano após ano, mas ele permanece. Nós tivemos casos de 18 toneladas no primeiro ano, sem aplicação no segundo ano, produziu as mesmas 18. E aí no terceiro ano a gente aplicou de novo, foi para 25 toneladas. Então é de se esperar que uma cana vá caindo em produtividade, por isso você falou, evitar a queda da produtividade? Sim, porque conforme os cortes vão passando, a produtividade ela cai. O que a gente quer é manter uma sustentação dessa produtividade. Do índice de produtividade. Isso. Até foi motivo de uma reportagem do Vinícius, do canal Terra Viva, outro dia, acho que... O nosso Vinícius. Isso, exato. Ele foi ver uma área que está agora no 10º corte. Essa área no 8º corte aqui em Cosmópolis produziu 75 toneladas. Era de se esperar que essa área produzisse menos. O produtor acreditou, aplicou na área e produziu 95 toneladas no corte desse ano. E o nosso desafio com ele é produzir 100 o ano que vem. Legal. Ou seja, ao invés de derrubar a produção corte após corte, a gente está tentando aumentar. Legal, então, Rodrigo. Então, o nome do produto aqui no Brasil é H2-Copla e usa a proteína Harpin, que foi descoberta nos Estados Unidos. Isso, exatamente. Ok. Muito obrigado pela participação. Para quem quiser saber mais sobre vocês, qual é o endereço de internet? O mais fácil é por e-mail, né? A gente tem o Plant Healthcare, que é o site americano, www.planthealthcare.com, mas o mais fácil é o phc-brasil@planthealthcare.com, é o nosso e-mail. Ou então o endereço outro que você passou ali, que é o seu, Ricardo. O do Global. Ok, então. Muito obrigado pela participação. Eu que agradeço. Até breve. Obrigado.